E aí, galera, aqui estou eu com a segunda parte do vídeo sobre a história do Black Sabbath. Então, se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar o card aqui em cima, aí você vai lá, assiste e depois você volta aqui, beleza? E se você já assistiu, vem comigo, puxa a vinheta. Na mesma época em que eles lançaram o Master of Reality, surgiu um novo empresário na vida do Black Sabbath, o que fez com que o Gene Simpson pulasse fora, o cara que começou tudo com eles. E, orientados pela nova produção, a banda chegava a ganhar cerca de $200 mil por show, o que fez com que eles embarcassem para mais uma grande turnê nos Estados Unidos. E após um ano pisando em solo americano, eles retornaram para a Inglaterra para dar início às gravações do seu quarto álbum, Sabbath Blood Sabbath. E então alugaram um castelo medieval que tinha fama de assombrado. Esse castelo era o Clearwell Castle, localizado na floresta de Dean. E esse castelo possui corredores extremamente obscuros e macabros. E foi nesses corredores em que Iommi criou o riff da música Sabbath Blood Sabbath. A banda ensaiava nos porões do castelo. E como eles estavam sempre bem chapados, eles tinham o costume de ficar assustando uns aos outros. Inclusive existia um boato de que lá no quarto do Bill, vira e mexe aparecia uma figura satânica. E então, aproveitando a existência desse boato para tirar uma com a cara dele, o Ozzy e o Tony fizeram um boneco feito de papelão e começaram a puxar ele na janela do Bill com uma linha de pesca. E o negócio deu tão certo, mas tão certo, que depois desse dia, o Bill não queria mais dormir no castelo nem a pau, de tão traumatizado que ele ficou. Ele ia pro castelo, ensaiava com a banda e depois voltava para casa. Porém, brincadeiras à parte, no dia 1º de dezembro de 1973, saía o quarto álbum da banda, Sabbath Blood Sabbath, o que fez com que eles conseguissem reconquistar a imprensa. Mas como nem tudo na vida são flores, nessa mesma época eles começaram a passar por alguns problemas administrativos, porque um ex-agente deles meteu um processo enorme neles pedindo um rio de dinheiro. E também os empresários atuais deles começaram a cometer algumas pachorras em questão de agendamento de shows. E os processos que eles estavam recebendo eram tão altos, né, os custos, que eles tinham que fazer vários shows só para poder pagar esses processos. Eles ficaram tão sobrecarregados que em 6 meses eles fizeram mais de 100 shows. E tudo isso só para poder amarrar as pontas soltas. Mas, como eu falei, acabei de falar, eles estavam ficando muito sobrecarregados. E segundo o Geezer, a única coisa que fazia com que eles conseguissem suportar toda essa pressão era o álcool e ácido. E o Ozzy, principalmente, foi o que mais usou, o que mais se afundou nesse tipo de coisa. Ele ficava tão chapado que ele apagava e esquecia que eles tinham agendado um show. Tanto que vira e mexe, os empresários, produtores e às vezes até mesmo os próprios membros da banda tinham que arrombar o quarto de hotel onde ele estava e carregar ele pelos corredores nos braços. Então, teve um dia em específico que o Ozzy ficou mais chapado do que o normal e foi parar em um outro hotel. Não era o hotel da banda, era um outro hotel que estava lá longe. E ele apagou por muito tempo. E quando ele acordou, ele nem sabia que ele tinha apagado. Mas durante o tempo que ele ficou apagado, ele ficou sendo procurado pela banda, né? A banda ficou procurando ele durante um tempão, e chegando até mesmo a acionar a polícia, mas nem assim eles conseguiram achar o Ozzy. O Ozzy só foi encontrado 3 dias depois, ao ligar para um dos empresários. E a banda tinha marcado, né? Estava preparando um outro show. O show que seria aberto pelo iniciante, hoje em dia lendário, Ed Van Halen. E sua banda, que vocês já sabem. Porém, por conta desse imprevisto, eles tiveram que cancelar o show. Então, a banda começou a ficar cansada dessas coisas, sabe?
Então os outros 3 membros da banda, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, resolveram que eles iam quicar o Ozzy de vez. Então, marcaram uma reunião com seus empresários e produtores e todo mundo concordou com a ideia. E o escolhido para dar a notícia foi o Bill Ward. Então ele foi até o quarto de hotel em que o Ozzy estava e falou: "Você está demitido do Black Sabbath". No começo, o Ozzy não conseguiu acreditar e ele pensou que ele estava brincando. Então ele começou a dar uma zoada. Porém, o que aconteceu depois, o Bill resolveu preservar. Então, com a saída de Ozzy, eles estavam obviamente sem vocalista. Então, um dos empresários responsáveis pelos direitos autorais da banda indicou um outro cara. Esse cara era líder de um dos maiores grupos dos anos 70, o Rainbow. Ele é Ronnie James Dio. Então, eles resolveram dar uma palavrinha com o Dio e, de imediato, o Dio já aceitou. Então ele gravou o seu primeiro álbum junto com o Black Sabbath, o Heaven and Hell, que continha, além da faixa que dava título ao álbum, obviamente, o Heaven and Hell, também uma das clássicas canções do Black Sabbath, o Children of the Sea. Depois disso, o Dio lançou mais 2 álbuns com a banda, o Moby Rule, em 1981, e o Live Evil, em 1982. Só que a gente não pode esquecer da trajetória que o Ozzy tomou depois que ele foi expulso do Sabbath. Depois que ele foi expulso da banda, ele estava triste, depressivo, sem rumo, sem saber o que fazer. Então a Sharon, mulher que anos depois se tornaria sua esposa, viu uma luz no fim do túnel e sugeriu que ele seguisse uma carreira solo. E ele resolveu dar ouvidos a ela e começou uma carreira solo. E o negócio deu tão certo, mas tão certo, que ele ganhou 3 discos de platina seguidos. E então, ele, com o seu personagem que ele mesmo criou, o Príncipe das Trevas, acompanhado de seu guitarrista Randy Rhoads, compunham músicas tão incríveis quanto as do próprio Black Sabbath, fazendo com que a idolatria da banda ficasse dividida entre a formação atual e a formação original. Só que em 1982 surgiu uma rivalidade entre o Ozzy e seus antigos companheiros de banda do Black Sabbath, porque eles lançaram seus álbuns de estúdio quase que simultaneamente, no mesmo mês, o Live Evil por parte do Sabbath e o Speak of the Devil por parte do Ozzy. Só que, mesmo com a mídia adorando essa rivalidade, o Ozzy admitiu magoado que ele foi obrigado a fazer isso porque pouquíssimo tempo antes do lançamento do Speak of the Devil, o seu amigo Randy Rhoads morreu em uma queda de avião e a mídia estava querendo lucrar em cima disso. Só que, depois do lançamento do Live Evil por parte do Sabbath, o Dio saiu da banda. Porque, segundo ele não estava satisfeito com a sua participação na banda. Então, por decisão própria, ele resolveu sair. E então, eles chamaram o líder do Deep Purple, o Ian Gillan, para ocupar esse posto. E ele não foi muito bem aceito pelos fãs. Entendeu? Mesmo ele sendo um cara muito competente, com um timbre de voz que encaixasse na proposta do Sabbath, ele só gravou um álbum com o Sabbath, que foi o Born Again. E em seguida saiu e o Dio retornou para o Sabbath, mas só para fazer pequenas turnês. Então, chegamos em 1985, quando o músico inglês Bob Geldof organizou o Live Aid, que vocês devem conhecer esse festival, que foi um dos maiores festivais do mundo, por conta da apresentação memorável do Queen. Esse festival foi organizado com a intenção de arrecadar dinheiro para ajudar o povo da África. E além do Black Sabbath e do Queen, também reunia bandas como U2, The Who, Led Zeppelin e Judas Priest. E os 2 principais lugares em que esse festival ocorreu foi Inglaterra e Estados Unidos. Mas foi nos Estados Unidos em que o Bob Geldof conseguiu trazer de volta a formação do Black Sabbath original, com o Ozzy nos vocais. Então, Ozzy Osbourne
Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward se reuniram para tocar apenas 3 músicas, mas para os fãs essas 3 músicas foram uma eternidade. E naquela época, a mídia começou a anunciar em tudo quanto é lugar que a banda tinha retornado com a sua formação original. Porém, pouco tempo depois, os próprios membros da banda anunciaram de que era mentira e que eles tinham se reunido só para fazer aquela apresentação. E em 1992, eles, já com uma formação destroçada, lançam então o álbum The Romancer, que foi o 16º álbum de estúdio da banda, contendo Ronnie Dio no vocal, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Vinny Appice na bateria. E esse álbum ele não emplacou, sabe? Não se tornou um grande álbum igual aos outros, mas mesmo assim ainda é um álbum que eu particularmente considero muito legal. Então, nos anos 90 e em diante, o Black Sabbath começou a se encontrar com Ozzy, o que gerou alguns álbuns ao vivo, contemplando então a grandiosidade e a importância de suas músicas. E é isso, galera. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Abraço!